Então, irmãos, aí de volta para o livro de Isaías, capítulo 40 a 66. Essa sessão longa, que vai até o final do capítulo, são 26 capítulos. O tema da sessão toda, do 40 até o final, são as promessas de Deus da nova aliança. Ou seja, todo o capítulo 40 a 66 se refere a profecias referente à nova aliança, que começa com as garantias de Deus no retorno pacífico do povo do seu povo que esteve cativo lá na Babilônia. Só um pensamento aqui para vocês valorizarem. Vocês já leram o livro de Isaías com essa visão? Entendeu? Com toda certeza, você que está me ouvindo aqui também, que vocês aqui, nunca leram o livro de Isaías com essa visão. Então, o que significa? Que essas pregações expositivas no livro de Isaías vão abrir o seu entendimento do livro de Isaías e dos outros profetas. Então, vocês vão aumentar o seu entendimento do livro de Isaías. Você, aumentando o entendimento, aumenta a esperança, certo? Aumenta a esperança. Aumentando a esperança, aumenta a fé, certo? Porque qual é a diferença entre fé e esperança? Você sabe? A diferença é que fé é para os tempos de hoje. Os tempos de hoje nós vivemos pela fé. E a esperança é a esperança do nosso viver futuro. Entendeu aí? Essa é a diferença. A fé é atual e esperança é futura. Essa é a diferença. Aí os capítulos 1 a 39 de Isaías são profecias também, mas trata de avisos, né? Avisos atuais para o que viria no futuro, em relação ao tratamento que Deus ia dar aos pecados e às transgressões de Israel. Então, no livro, nos primeiros 39 capítulos, Isaías está dizendo: olha, mude de vida, é o que nós fazemos hoje, mude de vida, volte-se para Deus, resolve seus problemas, confie em Deus, confesse seus pecados, abandone os seus pecados, senão Deus está vindo aí com castigo e juízo, com disciplina, né? Ninguém quer ser disciplinado, embora a epístola aos Hebreus diz que ser disciplinado é uma bênção, e é verdade, porque a disciplina de Deus tem o propósito de nos colocar nos trilhos de Deus, no caminho reto, na retidão de Deus, ou seja, tem o propósito de nos santificar. Por isso que a gente nunca deve se queixar da sorte. Por isso que a gente tem que firmar quando estiver sofrendo. Você está sofrendo por algum propósito. Deus não envia sofrimento em nossas vidas sem merecermos, muitas vezes, ou sem mesmo que não mereçamos aquele sofrimento naquele momento, Deus tem um propósito. Os discípulos, enquanto andavam com Jesus, encontraram um cego de nascença, e a preocupação deles na sua compreensão limitada até aquele momento do reino de Deus, eles perguntaram: ele é cego assim porque ele pecou, ou ele é cego assim porque seus pais pecaram?
E qual foi a resposta de Jesus? Nem ele pecou e nem os seus pais pecaram, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Então, tem vários propósitos nos sofrimentos, né? E aí engloba tudo: disciplina, colheita e provações, tudo é para a glória de Deus, né? Então, o crente que sofre deve focar não no sofrimento, mas nos propósitos de Deus, segundo Romanos 8, que diz: todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Você está sofrendo agora? Tira os olhos daquele sofrimento, não foca naquele sofrimento, foca no futuro. Quando você passar por aquele sofrimento, Deus vai ser glorificado e tudo vai voltar em paz. O sofrimento não dura a vida inteira, né? Como diz o Salmo, vem durante a noite, mas pela manhã tudo muda, né? Aí é assim. Então, no capítulo 39, 1 a 39, Isaías estava advertindo sobre isso. Aí, os capítulos 40, aí eles vão ser levados. Durante o livro de Isaías, você tem que colocar outra coisa na sua mente. No tempo de Isaías, os judeus ainda não tinham sido levados para o cativeiro. O cativeiro da Babilônia veio imediatamente após Isaías, ou talvez no final, né, da vida de Isaías, né? Mas Isaías profetizou tanto a ida para o cativeiro como o retorno para o cativeiro. E deu 66 livros, 39 profetizando o cativeiro e 26, né? 26, né? 26 profetizando a volta do cativeiro. E melhor ainda, tudo tem a ver conosco hoje, né? A semelhança não é coincidência, foi proposital. Por quê? Se refere à nova aliança. E a igreja do Senhor Jesus, a noiva de Cristo, faz parte da nova aliança, junto com os judeus, junto com todas as nações gentílicas. Então, quando terminar essa dispensação, todos os crentes de todas as nações participarão do reino de Deus. Não vai ficar fora, pelo visto, nenhuma nação. Deus não faz acepção de nenhuma nação. Todas as nações são bem-vindas, todas as nações são convidadas, né? E hoje, as nações mais improváveis de serem convidadas são as nações que mais cresceram na história da igreja, foi as nações que mais teve crentes, né? Não sei como é que está a Rússia hoje, sei como é que está a China, porque está aparecendo mais por causa da perseguição. O governo chinês está voltando a marcar forte na perseguição dos crentes, né? Então eles estão aparecendo mais. Mas foram aonde as igrejas mais se desenvolveram no século XX, foi na Rússia e na China, debaixo da perseguição. É claro que também ele se desenvolveu muito na Coreia. A Coreia do Sul, a igreja cresce extraordinariamente, né? E há testemunhos de coreanos que a Coreia do Sul foi devastada, né, na Segunda Guerra, mas testemunho dos coreanos é que a Coreia foi reconstruída e desenvolvida. Hoje é um país bem desenvolvido por meio da oração, né? Eu vi um testemunho um dia que a Coreia era só fome, desemprego
e violência, porque o desemprego, a fome, segundo alguns, gera a violência, né? Porque o egoísmo do ser humano, quando vê o estômago apertar, eles voltam-se para a violência, né? E para os vícios, embriaguez, drogas, né? Aí a Coreia não tinha emprego, não tinha comida para ninguém. E aí eles conclamaram as igrejas a orarem. E eles investiram na oração de madrugada, acordava cedo. Esse testemunho dizia que as igrejas ficavam abertas para oração e as pessoas vinham antes de trabalho, passavam na igreja para orar. Acordava mais cedo, vinha um pouco antes, orava e ia trabalhar. Passava na igreja para orar junto com os outros irmãos, orava e ia trabalhar. Os que tinham mais tempo continuavam orando, os que tinham que ir para o trabalho, orava. Isso é despertamento, isso é que é reavivamento que nós precisamos, né? Aí foram desenvolvidos, né? A Coreia que é hoje é vasto testemunho de que é fruto de oração e é onde a igreja mais cresce hoje em dia. Na China também a igreja cresce demais. Agora, em contrapartida, a Europa afundada na tecnologia, afundada na riqueza, porque hoje os países ocidentais estão extremamente ricos, tem dinheiro para tudo. E como dizia o rei Agur, né? A riqueza afasta a gente de Deus. Por isso ele orava a Deus: não peço riqueza e não peço pobreza, peço o que for necessário. Porque para não ficar rico e abandonar Deus, para não ficar pobre e precisar furtar ou praticar violência, né? E para não que eu acredito que a pobreza justifica a violência, né? Mas a natureza humana é egoísta, né? E exigente, né? Não sabe passar aperto, né? Só sabe passar bem, né? A gente tem que aprender, como dizia Jó, a gente tem que aprender a receber o bem e o mal de Deus. A gente não pode querer só o bem, né? Mas o mal também, porque o mal, do ponto de vista de Deus, não é mal, vai se transformar, é para educar a gente, para lapidar a gente, né? Você será uma pessoa bem melhor depois do sofrimento, ou não, né? Dependendo da maneira como você reage, né? É só ler o livro de Tiago. Como é que nós devemos reagir ao sofrimento? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Agora, a natureza humana não está disposta a ser alegre nas provações, né? Se entristece, principalmente nos tempos de hoje, que eu estava falando ainda agora, nos tempos de hoje, que o ser humano está muito melindroso, né? Muito, como é que fala? Autocomiserativo. Coitadinho de mim, só eu sofro. Não, senhor, não, senhora. Devemos aprender a sofrer. Nunca foi fácil para ninguém, desde Abraão para cá. Isso que a gente conhece. Eu poderia ter dito desde Adão. Desde Adão, Desde que Adão pecou. Isso, bem feito. Sofrimento. Porque o pecado trouxe uma natureza muito corrupta para o ser humano, e agora Deus precisa lapidar o ser humano, especialmente os crentes, né? E essa lapidação, Pedro disse que é como se lapidava antigamente o ouro.
Hoje não. Hein? Só foi piorando. É. Mas, como disse Deus a Paulo, a minha graça te basta. Então, nós estamos hoje na segunda parte do capítulo 42. Então, o tema do capítulo 42 é: Deus vai adiante do seu povo como o pastor fiel poderoso. Pastor fiel e poderoso. Eu coloquei o pastor, porque não existe outro, um pastor. Eu sou o bom pastor, eu sou o supremo pastor, eu sou o grande pastor, disse Jesus. Não existe outro pastor. Então, aí trabalhamos dentro do primeiro tema, né? O tema 1, né? Eu chamei de tema 1, para dividir o capítulo 42 em duas partes. O tema 1 foi conforto e segurança no passado, no presente e no futuro. Como o tema geral da sessão do capítulo 40 até o 66 é acerca da nova aliança, conforto e segurança na nova aliança, então, aí todo o conforto aqui refere aos termos da nova aliança. Então, Deus prometeu conforto no passado para os judeus que estavam retornando do cativeiro. Ele promete conforto para a igreja no presente tempo difícil porque passa a igreja. E promete conforto no futuro, quando a igreja for arrebatada para o céu. Ou seja, está tudo sob o controle de Deus, não está nada errado, sabia? Não está nada errado. Está tudo dentro da profecia. E, como eu estava comentando ainda agora, devido à frieza da igreja atual, isso parece ser também final dos tempos mesmo, tá certo? Aí trabalhamos o tema 1 do capítulo 42, conforto no passado, no presente e no futuro. E hoje nós vamos trabalhar, ligado ainda com o capítulo 42, o conforto que Deus trouxe, que Deus trouxe realmente, mas aqui é profecia, aqui é profético. Hoje nós olhamos para trás, é chamado na teologia de escatologia realizada, porque os judeus tiveram todo apoio de Deus realmente durante todo o processo de retorno do cativeiro da Babilônia. Eles voltaram, primeiro Deus os fez voltar aos poucos, né? Me parece que os últimos é do tempo de Esther, né? Mas eles continuaram voltando em paz, né? Sob ameaças, né? Porque as pessoas verdadeiramente sempre odiaram os judeus, né? Aí apareceu um tal de Acã lá para propor o extermínio dos judeus que morava na cidade de Susa, né? Mas Deus usou Esther, Mordecai. Deus usa sempre instrumentos pode ser um ser humano, um servo, para defender o seu povo, para ajudar o seu povo, né? Então a gente tem que ficar sempre tranquilos, sempre confortados, mesmo sob ameaças, porque Deus está ali, por perto, como Ele sempre prometeu, tanto do velho como do novo. Eis que estou convosco. Então, o tema 2 do capítulo 42 se refere ao fato de Deus ter se lembrado do povo, né?
Porque 70 anos não são 70 dias não, meus irmãos, né? 70 anos lá, parecendo que Deus abandonou os judeus lá na Babilônia, né? Mas não, Deus, então o tema deste trecho aqui é: Deus se lembrou de seu povo no cativeiro e enviou um libertador para resgatá-lo. Esse libertador, embora não haja nenhuma semelhança, nenhuma semelhança, mas é um tipo de Cristo, chamava Ciro. Então aí, irmãos, como Deus se lembrou do seu povo, o que devemos fazer? Ouçamos a sua voz, confiemos em seu poder, vivamos na paz de Jesus Cristo, que Ele já conquistou pela sua morte. Aí a mensagem é: Deus está falando com você. Então pare, ouça a sua voz, descanse. Para que tanto desespero? Ou seja, o povo de Deus, em vez de se desesperar em meio às provações, às dificuldades, né, às lutas, pare. Deus está falando com você o tempo todo. Então pare, ouça a voz de Deus, descanse e pare com tanto desespero. Porque aí, para corroborar essa mensagem, eu vou dizer aqui para vocês, com base nessa segunda parte do capítulo 42, né, a partir do versículo 14, que agora Deus tem pressa em acudir o seu povo. Deus tem pressa em acudir o seu povo. Portanto, o seu povo deve ouvir a sua voz. Ele deseja orientá-lo em sua jornada para o céu. Irmãos, o mais interessado na nossa jornada para o céu é Deus. Nós não precisamos ficar apelando para Deus, né, clamando para Deus, assim, não me entenda mal, né? Porque Deus já é o primeiro interessado em nos levar para o céu. Ele está nos levando para o céu. Eu estou fazendo aqui a correlação. Deus era o maior interessado pela a volta dos judeus do cativeiro para Jerusalém e para suas terras na Palestina. Aí o versículo 14 começa assim: por muito tempo me calei. Muito tempo também para Deus. Deus é eterno, irmãos, mas Ele é amor. Como Ele nos ama, Ele considera o nosso tempo, né? Então não pense que para Deus o seu sofrimento de um dia não foi muito. Foi muito, sim. Então Deus, os 70 anos dos judeus lá na Palestina, para Deus, Ele considera muito tempo. Ele diz: por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Não era fácil. É um pai vendo o filho sofrer, né? Vocês pensam que foi fácil para Deus se conter, vendo o seu filho esbofeteado, primeiro pregado com cravos na cruz, esbofeteado, blasfemado, envergonhado, e ainda mais sob o gemido, né? Porque Jesus gemeu e gritou: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Vocês pensam que foi fácil para Deus? Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Deus teve que se conter, o povo dele sofrendo nas mãos de nações pagãs, idólatras, rebeldes contra Deus.
Mas aí, como Deus é o mais interessado, Deus tem pressa, aí diz de resgatar o seu povo, mas agora darei gritos. É aqui que está a pressa. Mas agora, porque a comparação aqui é com a parturiente, a mulher que está para dar à luz. Né? A mulher que está para dar à luz, nos tempos que não havia, principalmente nos tempos que não havia a cirurgia cesariana, você não imagina a dificuldade, né? A pressa que elas tinham que o filho nascesse. E quando o filho nascia, era uma alegria, né? Uma felicidade. Então Deus tem pressa, Ele diz: por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Né? Deus tem pressa, né, de resgatar o seu povo. Então, meus irmãos, agora Deus tem pressa em o acudir, ouça a sua voz, Ele deseja orientá-lo em sua jornada para o céu, porque a Igreja de Jesus, os crentes estão indo para o céu. Nossa jornada aqui estamos diferente, não muito diferente, porque os judeus estavam voltando do cativeiro da Babilônia, nós estamos voltando do cativeiro deste mundo, né? Este mundo para o crente é um cativeiro, um verdadeiro cativeiro. Nós estamos no lugar onde nós não devíamos estar, né? Quando você liga a televisão e ouve essas más notícias, né, de corrupção, as pessoas estão dando ênfase somente aos mortos vítima do Covid-19. Mas o que mais deixa a gente atormentado, os crentes verdadeiros, os filhos de Deus, os que estão indo para o céu verdadeiramente, porque tem muitos que frequentam a igreja, mas não estão indo para o céu, não está nem aí, né? Ele quer que resolva logo essa pandemia, para ele viver mais tranquilo, pecando. É isso que o mundo está querendo, resolver a pandemia para continuar o pecado correndo solto, sem nenhum empecilho, né? Ele não está preocupado com a corrupção, com o pecado aumentando. O pecado aumentou, multiplicou nessa pandemia. O egoísmo do ser humano multiplicou nessa pandemia, né? Até os políticos roubaram mais durante essa pandemia, aproveitaram as facilidades para roubar, para subtrair os bens do Estado, os impostos dos brasileiros. Então, nós estamos numa jornada para o céu. É uma jornada muito difícil, porque temos que observar a corrupção, e nós mesmos somos tentados à corrupção, e muitos crentes, por algumas horas ou por alguns minutos, cedem à corrupção. Mas não devemos buscar, ouvir a voz de Deus, ouvir a sua orientação. Ele deseja nos orientar nessa jornada para o céu, é o que ele diz aqui no versículo 14. Além de desejar nos orientar, né, porque ele tem pressa em nos orientar, em nos tirar daqui, Deus já abriu o caminho, facilitou a jornada. Então, o caminho já foi facilitado, já melhorou, está melhor cada dia seguir a Cristo, porque Deus facilita as coisas. Então, é só andar pelo caminho que Deus traçou e você chegará em paz no céu, sem trauma e sem tragédia. Amém? Porque ele diz aqui, os montes e os outeiros devastarei e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Porque uma das coisas nos tempos antigos que dificultaria a jornada de um viajante era ter que atravessar os rios e subir montanhas. Aí Deus aqui está prometendo aplainar as montanhas, secar as torrentes
E também o matagal, secar a erva, né? Eram 3 coisas que dificultavam o trânsito do povo do passado, era ter que atravessar rios, florestas e subir montanhas. Aí Deus está prometendo aqui, na nova aliança, facilitar as coisas. Devastarei os outeiros e os montes, ou seja, aplainarei. Em outra passagem, ele diz que vai aplainar os montes. Toda a erva farei secar, e tornarei os rios em terra firme, e secarei os lagos. Então está tudo facilitado, o caminho de Deus é fácil, irmãos. Apesar de ser apertado e difícil muitas vezes, mas Deus está facilitando. Isso aqui significa, isso aqui pode ser muito bem interpretado como uma metáfora da morte e da ressurreição de Cristo. Então, Cristo morreu e ressuscitou e disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É só seguir por Cristo. Siga a Cristo, que você vai chegar no céu. Além disso, além de aplainar, de abrir o caminho, Deus está dizendo: guiarei os cegos. Ou seja, o caminho vai ser tão fácil que até os cegos trilharão facilmente por ele. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Então, a facilidade do caminho, de tal maneira que contará com o cego, com a facilidade que até os cegos podem andar, porque Deus está guiando. Além do mais, ele diz: tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Então, Deus facilitou o caminho para o retorno do povo do cativeiro para a Babilônia. E como Isaías se refere à nova aliança, facilitou-nos o caminho enviando Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz também: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Veja que não é coincidência essa passagem de Isaías. Mas aí, continuando aqui, Deus diz: estas coisas lhes farei e jamais o desampararei. Porque esse texto aqui é profético, ainda não aconteceu. O povo não começou a voltar da terra da Babilônia. Cristo ainda não tinha vindo morrer, pagar pelos nossos pecados. Então, estas coisas lhes farei, é futuro, e jamais os desampararei. Tornarão aí os inimigos, porque é um caminho muito difícil, né? E os empecilhos, o empecilho maior do povo, na época, do povo de Deus, seguir Deus fielmente, era a idolatria. A idolatria era um tropeço, era uma pedra no sapato do povo. Aí um dos tropeços do povo, um dos obstáculos do povo, dos empecilhos do povo de seguir os caminhos de Deus, era a idolatria. Mas aí Deus também está disposto a confundir os idólatras. Aí ele diz: estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Então nós estamos indo para o céu, né? Assim como os judeus estavam voltando do cativeiro, nós estamos saindo do cativeiro aqui do mundo, indo em direção ao céu, mas nós não estamos indo sozinhos. Essa verdade é sobre nós também. Estas coisas lhes farei e jamais o desampararei. O que Deus fará? Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens. Os idólatras, os que confiam em imagens de escultura e as imagens de fundição, dizem: vós sois nossos deuses. Ainda há essa cultura religiosa de adorar deuses estranhos, um pouco diferente dos babilônicos, das nações vizinhas da época de Israel e de Judá, mas ainda os homens são os maiores fabricantes de deuses. Que uma das coisas que Satanás faz
para induzir o homem é sobre a questão da idolatria. Mas lembremos, irmãos, que idolatria não é só se prostrar perante uma imagem. A idolatria pode ser fabricada no nosso coração, na nossa mente. Há muitos crentes que são idólatras. Idólatra, você pode ser idólatra do conforto, você pode ser idólatra do sono, você pode ser idólatra de um parente, certo? Você pode colocar o seu pai, a sua mãe, seu tio, seu irmão no lugar de Deus. Você pode ser idólatra do carro, ou até da bicicleta. Até uma bicicleta pode tomar o lugar de Deus em sua vida. Você pode ser idólatra da sua saúde. Você pode ser idólatra dos seus direitos, que é o que está pegando hoje em dia, os direitos. As pessoas estão lutando por seus direitos, enquanto que a Bíblia manda não lutar por seus direitos. Manda entregar ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, o Senhor confia nele e o mais ele fará. O que ele fará? As pessoas esquecem, esse salmo aí também é mal interpretado, esse versículo é mal interpretado, Salmo 37:5 é mal interpretado, muitas vezes até pelos pregadores. Eles esquecem que tem uma vírgula, e vírgula significa continuidade do texto. Esquece que existem orações subordinadas, os pregadores aí parece que não consideram orações subordinadas, não. Orações subordinadas, o que é? Num período tem 2, 3, 4, 5, até muito mais. O capítulo 1 de Efésios é o maior período que existe na literatura. Eles esquecem de ler as vírgulas e diz: entrega o teu caminho ao Senhor, Deus tem um plano em sua vida, o seu futuro está nas mãos de Deus, com quem você vai casar, qual profissão você vai seguir, onde você vai morar. Entrega o teu caminho ao Senhor e descansa. Não é nada disso, não. A interpretação daquele texto é o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor quando você for ofendido, quando você for ameaçado, quando você for injustiçado, quando você for humilhado, quando retirarem os seus direitos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, vírgula, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Fica calmo, um dia tudo vai aparecer, todo mundo vai lhe dar razão. Sabia disso? Quem faz isso descansa. Bom, mas vamos voltar aqui para o irmão Eugênio. Concorda comigo ou não? As nações eram idólatras e odiavam Israel e perseguiam Israel. Lembro que o maior perigo, desde o começo nós estamos trabalhando que um dos problemas da volta de Israel, do Judá para Jerusalém, eram os inimigos. Não vê que quando Neemias começa a construir os muros, o muro de Jerusalém, quantos inimigos, quanta ameaça. A ameaça dos inimigos é tão grande que os trabalhadores do mundo trabalhavam com a mão na espada, trabalhavam armado, trabalhavam com a mão na espada e outro no tijolo, porque os inimigos estavam acusando, blasfemando, ameaçando, colocava o rei contra os judeus. Dentro da própria igreja aparece inimigo querendo sabotar os planos da igreja, E é assim, a coisa não é fácil, não. Então Deus promete envergonhar os que confiam em imagem e escultura, mesmo que tivesse pessoas ali que confiassem em imagem e escultura, e isso também junto, Bom, vamos para frente aqui. O terceiro ponto Deus se lembrou do seu povo e providenciou um resgatador para o seu povo para tirá-los da Babilônia. A gente sabe que foi o rei Ciro, que Deus
como o coração do rei está na mão do Senhor, para onde ele quer, ele inclina. Ele inclinou o coração do rei Ciro para afrouxar o cativeiro e permitir a saída dos judeus livremente. Tá certo? Então, o terceiro ponto aqui dessa tese é: então, se Deus... Vamos voltar um pouquinho. Se Deus tem pressa de resgatar seus filhos, levá-los de volta do cativeiro para a cidade de Jerusalém, para suas terras, suas plantações, seus cultos no templo, para viver uma vida tranquila diante de Deus e adorando com liberdade. Se Deus tem um plano para levar a igreja para o céu, tem um plano, não tem pressa em tirar-nos do cativeiro e levar-nos para o céu e guiar-nos nessa jornada. Se Deus está à frente dessa jornada da nossa vida cristã, então por que é tão difícil? Aí a resposta é: o problema são os atalhos. Irmãos, se a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva querida de Jesus, assim como os judeus, seguissem no caminho que Deus aplainou, as coisas seriam muito mais fáceis. O problema são os atalhos. Esse é o grande problema, os atalhos. Então, o que aconteceu? Israel fechou os ouvidos e os olhos para com a profecia de Isaías. Essa é a história. Qualquer dificuldade no retorno de Israel do cativeiro babilônico para a sua terra, é porque eles não ouviram a voz de Deus. Por isso que nossa exortação aqui introdutória é: ouçamos a sua voz. Vamos parar para ouvir a sua voz. Vamos seguir nos caminhos que Deus preparou. Não vamos procurar atalho. O atalho pode economizar quilômetros, mas não economiza sofrimento e problemas e dor. Então, vamos seguir nesse caminho longo, mais plano, que Deus preparou. Não é melhor assim? Mas Isaías diz: surdos, e exorta: surdos, ouvi, vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego como o meu povo? Aí é o lamento de Deus, né? Quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como o meu amigo, e cego como o servo do Senhor? Israel, que era amigo de Deus, o povo de Deus, o servo de Deus. Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Essa é a queixa de Deus, até hoje. Ainda que tens ouvidos abertos, nada ouves. Mas aí, como Deus não desiste do seu povo, foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Mas Deus não vai tirar um i ou um tio da lei só para agradar o seu povo. Então, mas o povo tem feito atalho, burlando a lei de Deus, burlando os princípios, burlando as doutrinas, burlando as promessas, burlando os mandamentos, desviando-se, achando que vai ser mais fácil. Não, meus irmãos, só vai ficar mais difícil. Então Deus manteve firme a sua lei, Deus mantém firme a sua palavra, como Jesus diz: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Não obstante, o povo de Deus é um povo roubado e saqueado
ou seja, um povo sofrido. Israel não precisava ir para o cativeiro, não precisava deixar a sua terra abandonada, suas plantações, seu lugar de culto, sua liberdade, para ser um povo saqueado, roubado. Por quê? Procurar atalho. Ainda hoje é assim, irmãos, o crente que não quer seguir pelo caminho de Deus, quer achar atalhos, ele vai achar há muitos atalhos. Já, se você vê o filme do peregrino, ou então lê o livro, você vai ver que o peregrino andou errando porque procurou atalho. Ele entrou por um atalho, se deu mal, né?